Hoje, 16 de abril de 2019, a Fundação Arquivo e Memória de Santos e o programa Memória e História Oral, em parceria com a São Judas Campus Unimonte, entrevista o Coronel Sérgio Delbel Júnior. Coronel, vamos começar. Boa tarde, primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar pela seu local de nascimento e data de nascimento. Eu nasci dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. Nasci no bairro do Cambuci, em São Paulo, no Hospital Cruz Azul. E fui criado no Brás, na época que era um bairro de italianos, né? A minha família é descendente de italiano. Depois mudei para Moca, mais italiano ainda. Depois vim para Santos e nunca mais saí. Veio para Santos por que motivo? Profissional. Na época eu trabalhava já como adulto, evidentemente. Quando eu me formei, eu fui selecionado para trabalhar no 1º Batalhão de Choque, que é a Rota. E fiquei lá algum tempo. E depois, com a minha saída da Rota, eu fui transferido para Santos. E aí fiquei. Certo. Você veio para Santos com que idade, mais ou menos? 29, 30 anos, talvez. Por aí. E acabou se estabelecendo aqui. Exatamente. E até então eu tinha vindo muito pouco para Santos. Eu não conhecia direito Santos. Sim. E achei muito calor, como acho até hoje. Eu sou adepto ao frio. Adepto do frio, mas me apaixonei, evidentemente, e é a cidade que eu escolhi para viver o resto da minha vida. E aí veio, e aí você foi trabalhar onde? No 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Ainda como tenente, já no Canal 6, a sede. Certo. Na realidade, eu trabalhava, minha primeira companhia, que é um setor do batalhão, ficava na Ana Costa, naquele casarão bonito que tinha na Ana Costa, que hoje já não existe mais. Mas depois eu fiquei lá na ponta da praia, no Canal 6, praticamente em definitivo. E aí eu cheguei até comandante do 6º Batalhão e depois como coronel eu comandei a região, o CPI 6, Comando de Policiamento do Interior 6, que são 24 municípios aqui da região. Aí o quê? De Ubatuba a Registro? Não, é da divisa com o Paraná à divisa com São Sebastião. São 6 batalhões. Uma experiência bastante expressiva. E a Guarda Municipal, como é que foi esse trajeto até? Foi interessante e foi sui generis. Na época, o tenente Narciso era um tenente aposentado da Polícia Militar, um companheirão, uma pessoa ímpar. Ele comandava a Guarda Municipal e ele faleceu subitamente. E aí o chefe do gabinete da prefeita, na época, foi procurar o comandante do 6º Batalhão e pediu um oficial para substituir o Narciso. O Narciso era aposentado, então era mais fácil você conseguir um oficial aposentado e me parece que não conseguiram. Por isso esse pedido ao comandante do 6º Batalhão. E aí o comandante da época me chamou e falou, olha, eu acho que tem que ser você. Eu vou falar com o comandante-geral da Polícia Militar, com o secretário de Segurança. E foi assim, foi autorizado e eu fui para a Guarda. E eu confesso, eu não sabia direito o que era a Guarda Municipal. E foi uma experiência enriquecedora para mim, né? Eu cresci muito, porque eu pude me ambientar com assuntos da prefeitura, com os demais secretários. Eu não tinha o status de secretário, mas eu convivia com eles. Então as discussões, as reuniões, eu participava também. Então eu passei a conhecer Santos de uma outra forma, né? Pelas entranhas, eu costumo dizer isso. Eu conhecia a parte externa e aí conheci pelas entranhas. E a experiência em si na Guarda Municipal foi magnífica, porque é impossível não se apaixonar por eles, que são pessoas, na sua maioria, simples, mas com uma capacidade de trabalho, amizade, lealdade, uma alegria muito grande, apesar das dificuldades. Então, eu cresci com eles. E foi isso. Mas você foi mais de uma vez comandante? Não, eu fui por um período, acredito que de 3 anos e meio, alguma coisa assim. Sim. Isso nos final dos anos 80? Sim, isso. De tenente para capitão.
Então, mas aí depois, no governo do Beto... Não, você voltou, não voltei mais. Não Ah, não voltei, voltou não, mais? não voltei mais. Eu fiquei um curtíssimo período de tempo chefiando a Defesa Civil, Ah, certo. Sim. mas foi muito pouco tempo. Ah, é? É. E agora, nesse governo, você só Eu foi sou secretário, não? secretário No começo, não. municipal de segurança. Eu me aposentei como coronel da Polícia Sim, Militar sim, sim. e alguns meses depois houve já a campanha do prefeito Paulo Alexandre, a primeira. Ele foi eleito e me chamou Ah, me eu convidou. achei que no começo do Paulo Alexandre, você tivesse sido comandante novamente e depois virou secretário. Não, já foi Já secretário virou há 6 secretário. anos, isso. Ah, sim. O comandante da Guarda Municipal no começo do governo do prefeito Paulo Alexandre era o Coronel Brito, que hoje é meu secretário adjunto. Correto. Ah, sim. É isso. Então, eu acho o Coronel Brito lá também, né? Isso. Ótimo. É isso. Ah, e fala um pouco mais assim, da experiência sim, porque o comandante da guarda tem que ser um ser político, né? Fala um pouco assim. Naquela época a gente tinha a guarda evidentemente era menor Sim. e as demandas em relação à segurança e à própria guarda eram muito menores. E a guarda ela tinha uma característica de guarda patrimonial, né? Então, de E já não contato. eram só os karatecas, porque no começo eram só os karatecas. Foi assim, eu peguei o pessoal do transição. prefeito Oswaldo Justo, que eram os karatecas, Sim. e nós fizemos um concurso público Ah, teve de concurso. admissão. Sim. Eu não me lembro exatamente quantos guardas entraram. 80, 100, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. Aí entraram outras pessoas com outra qualificação. Certo. Mas foi enriquecedor pela experiência pessoal das pessoas. Então, como nós não tínhamos coordenadorias espalhadas na cidade, tínhamos uma única central, a gente tinha um contato diário. Várias vezes por dia eu tinha contato com todo o efetivo. Pessoal que entrava cedinho, pessoal que entrava na hora do almoço e à noite, né? Então a gente tinha uma sala de aula, nós montamos uma sala de aula. A guarda não tinha uma sede muito legal no começo, então nós montamos, adaptamos na antiga CSTC. Os guardas construíram aquilo, os guardas pintaram tudo aquilo, puseram jardim, fizeram um tanque de peixes e lá era a nossa casa. Então a gente tinha muita conversa diária, né? E não só sobre situação profissional, mas pessoal também. E eu me lembro que a gente montou um curso também, porque até então não tinha tido nenhum curso para os guardas, né? Então a gente montou um curso de atualização profissional, então a gente pôde discutir muitas coisas na sala de aula e culminou até que, por iniciativa minha, por quase que uma necessidade, eu busquei a Anistia Internacional, a seção brasileira da Anistia Internacional, para pedir ajuda, para ajudar a qualificar os guardas. E aí foi um avanço muito grande na minha vida pessoal, na minha carreira, porque eu conheci as pessoas que compunham na época a Anistia e houveram workshops com os guardas, né? E aí foi muito bom que eu acabei fazendo até trabalhos para a própria Anistia Internacional e depois relacionados com a Polícia Militar. Anistia. A Mônica Rummel. A Mônica, o Ricardo Balestreri, que depois foi secretário nacional de Segurança Pública. Do ETA era o presidente, Carlos Alberto. E do ETA, exatamente. Puxa, que memória, hein? Não, eu fazia parte do grupo nessa época. Ah, é? Anistia, a gente... Então, e para mim foi enriquecedor. Eu mudei a minha maneira de pensar em relação a um monte de coisas e procurei também contribuir de alguma forma para a Polícia Militar, né, dentro das minhas limitações, com isso também. E sigo isso até hoje, né? E a gente teve muitas passagens boas na guarda, não só em termos de ocorrências na rua, de solidariedade entre os guardas. Quando eu falo os guardas, eu estou me referindo a homens e mulheres, né? E tivemos passagens tristes também,
quando houve uma chuva muito forte em Santos, que houve aquele desabamento de um prédio na Rua Goiás. Nós chegamos, ainda estava fumaça no ar, né? A poeira estava no ar. E já tinha morrido uma pessoa no morro, por causa de um deslizamento. E quando nós chegamos na Goiás, o prédio estava pronto, mas não estava habitado. Então a gente ficou relativamente aliviado. E quando a gente começou a fazer buscas, nós vimos um corpo que foi lançado do outro lado da Goiás, que era justamente do vigia do prédio, que quando sentiu os estalos no prédio, ele pelo andaime metálico que estava fora tentou descer e ele foi catapultado, né? E isso foi a nota triste, além de outras inúmeras ocorrências e situações, né? Mas eu acho que nessa época vocês tiveram um problema assim de viatura, porque eu me lembro que meu pai fazia ronda de bicicleta. E aí até tem alguns guardas mais antigos que lembram. Falam, eu lembro que ele fazia ronda de bicicleta porque não tinha viatura. A gente teve um período de penúria muito grande em termos logísticos, muito grande. E que me entristecia bastante. E a ponto de um dia eu ir lá na prefeitura e pedir para sair, né? E aí eu saí de lá ganhando algumas viaturas, né? Mas ainda insuficientes, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse problema. Hoje em dia tem felizmente. Temos uma frota boa, hoje moderna. A característica de guarda patrimonial acabou, né? Acabou. Desde que nós assumimos, a gente procurou tirar os guardas do serviço patrimonial e colocá-los para atender o cidadão. Então isso representa uma mudança de cultura profissional bastante acentuada, que não é fácil num curto período de tempo você conseguir. Nós ainda estamos nos adaptando a isso. E agora o próximo passo é armarmos com arma de fogo parte do efetivo da Guarda Municipal, que é mais sério ainda. Por isso que a gente está fazendo de forma bastante responsável, paulatina e assim por diante, né? Que não é fácil isso daí. Porque a população também tem a população que acha que o guarda não faz nada, mas tem a população também que admira o trabalho da guarda, né? É normal isso daí, a gente sabe que é normal, sempre foi, sempre será, né? Eu fui policial por quase 35 anos e a gente sabe o que as pessoas pensam de um agente de segurança. Despreparado, corrupto, violento, que não faz nada e assim por diante, né? É igual Papai Noel, é só quem acredita, né? Então não tem muito o que fazer a não ser trabalhar, demonstrar pelo trabalho o valor dos nossos guardas. Eu tenho absoluta certeza que quem precisou da guarda e foi ajudado, não esquece. Agora mesmo vindo para cá, uma moça foi roubada lá no emissário, levaram correntinha de ouro e tal. E os guardas conseguiram recuperar a correntinha e prender o camarada que fez isso. Eu tenho certeza que que a Guarda Municipal ganhou uma aliada, né? Secretário, agora fugindo da questão da guarda e falando do emissário, aquele problema do túnel do VLT é crônico. Não tem como resolver aquilo? Olha, primeiro, a Guarda Municipal, ela tem ido lá, isso eu tenho registrado com imagem e documento. Todos os dias, de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. E a Polícia Militar, a mesma coisa. Só que, por ser um problema de saúde pública, um problema social, ele é muito mais complexo de você resolver. Por quê? A nossa legislação diz que portar ou usar entorpecente, seja ele qual for, é crime. Só que, ao contrário do que era antigamente, hoje em dia, ele não é apenado com pena restritiva de liberdade. Então, o camarada vai, é feito um termo circunstanciado e ele é liberado. E é muita inocência nossa acharmos que um camarada que é viciado em crack, por exemplo, que tem um potencial altíssimo, ele é muito viciante, né? Que ele vai se recuperar por causa de um termo circunstanciado. Aí nós falamos em saúde. Como é que nós vamos internar essa pessoa com a legislação que nós temos? Aonde nós vamos internar? Porque, assim, as dificuldades são múltiplas.
Hoje em dia não existe a figura do manicômio para você internar uma pessoa que tem esse problema. Você não pode colocar ele atrás das grades. Então você leva para uma instituição que recupera pessoas viciadas em álcool ou outras drogas, mas a porta está aberta. Então a gente tem experiência, eu mesmo tenho experiência pessoal de um morador de rua, lá da minha rua. A gente conseguiu interná-lo e tudo mais, ele ficou 3, 4 meses. E ele voltou pior do que ele foi. Não por inépcia da clínica, Sim. pela situação. Então é muito difícil. Nós fomos procurar uma promotora, porque eu não me conformo de ver as pessoas sumindo na nossa frente. Eles estão sumindo, né? Você vê a pessoa hoje, amanhã, depois já é... Então, a gente não fala para desrespeitar. Literalmente são zumbis, né? Com muito respeito eu falo isso. É só para ilustrar. Mas ela falou, tudo bem, vocês podem obrigar a ele ser internado. Basta que o médico ateste isso daí e comunique ao Ministério Público. É muito difícil você ter um médico que não conhece os dados clínicos daquela pessoa, o histórico, para ele fazer isso, né? E segundo, para onde levar? Ele vai para uma vaga do INSS. E não tem grade lá. E eu não sei também se seria o remédio. Imagina uma pessoa dessa em abstinência em 1, 2 dias dentro de um hospital. Ele não aguenta. Então, por isso que não tem. Agora, existem aspectos ambientais do túnel em si, que eu acredito que seja de responsabilidade de quem explora o VLT. Então lá, antes do início das atividades do VLT, nós chamamos uma reunião na prefeitura e compareceram alguns diretores, que não sei se ainda estão lá. Então nós pedimos para eles algumas medidas físicas para evitar o acúmulo de pessoas lá, né? E que não foram feitas até hoje. E até o rapaz fez um desenhinho no Facebook, que naquela virada fizesse uma coisa reta, que eles não pudessem sentar, deitar. Na época nós sugerimos isso, um plano inclinado, mas o pessoal do VLT disse o seguinte, e eu acho que eles têm razão, se tiver uma pane no trem dentro do túnel, se as pessoas não vão conseguir sair. Então não é tão fácil assim a solução. Então, uma das coisas, por exemplo, a gente já conseguiu instalação de câmeras lá. Só que as câmeras são deles e eles não passam as imagens para nós em tempo real. Luz bem forte lá dentro. Parece que vão providenciar isso daí, além de outros artifícios, né? E agora, nós fizemos uma reunião com a PM e nós vamos intensificar ainda mais a presença lá. Nós não vamos mais fazer operações, nós vamos ficar no local 24 horas por dia. Porque o povo, além do entorno, reclama. E com total razão, total razão. Demais. Os furtos que ocorrem na praia, de fiação, essas coisas, o monitoramento acompanha, o pessoal subindo o morro, lá em cima está cheio de ferro velho clandestino. Eles dão vale crack para a pessoa, não paga nem dinheiro. É vale crack. É assim que funciona. Eu morei alguns anos naqueles prédios da areia e eles procuram o dia inteiro, quando você vai à feira, quando você vai entrar na padaria. O problema de morador de rua, ele é crônico, ele é mundial e não tem solução fácil. É muito complicado. Em Santa Catarina tem uma senhora que compra os produtos deles. Tá eles tudo. Pedem tudo. Uma menina pediu uma cartela de ovo. Eu falei, cartela de ovo. Depois eu fiquei sabendo que é uma senhora de uma daquelas pensões que compra. Quer dizer, se eu paguei 8, ela dá R$2. Isso aí. A menina vai lá e compra pedra. É a miséria humana, ela exposta na nossa cara, isso daí. É muito complicado. E ninguém achou solução fácil para isso, não. A solução é não deixar acontecer, né? Mas aí é com as famílias, não é com o poder público, né? Porque Mas as famílias às vezes também não têm esse poder também, não
Então, é bem complicado. A prefeitura está fazendo muita coisa. O número de vagas disponíveis assistenciais na prefeitura de Santos, ele é mais do que o dobro de todos os outros da região somados. Sim. Tem até lugar com canil para o morador poder levar o cachorrinho dele e tudo mais. Mas eles não vão. Eles não vão. Não vão. A Guarda Municipal, ela aborda, em média, por dia, 100 moradores de rua. 100. Durante 24 horas. E assim, por semana, um topa ir para algum abrigo da prefeitura. Eles não querem. Na rua é... Porque eles falam que tem horário, que a vida... enfim... Não tem marmita, eles comercializam essas marmitas, Santos inclusive. é uma Né? cidade que tem muito Comercializam. idoso. Tem muito idoso, e o idoso dá, a senhorinha idosa dá. Quer dizer, As ONGs, as igrejas, todo mundo... E é uma situação, vai falar também, a gente fala, não dá comida. Ao mesmo tempo você vê num dia de chuva, a pessoa... Né, é terrível esse problema. Mas, como eu falei, não é um privilégio de Santos e do Brasil. Não. O mundo inteiro. O mundial, em outros lugares, muito em função também da fuga em massa aí de países, né, de movimentos migratórios e tal. E aqui da miséria, da droga, de tudo, né? Sempre da miséria, né? Tem muita gente classe Tem média. gente com faculdade, tem, a gente sabe Na disso. Europa é heroína, né? Heroína, é As verdade. As mais pesadas que causam esse Isso mesmo. horror aí. Certo, então. Coronel Sérgio Delbel Júnior, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço, Nossa foi muito experiência. agradável. Tanto na Guarda Municipal como atual. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado.